Estou aqui, olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento. Tua voz dizendo assim: vem, filho amado, vem em meus braços descansar, e bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Vem, filho amado, vem como estás. Mais uma vez eu cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? 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 Ah, glória a Deus por isso. Queridos, eu sempre gosto de colocar um vídeo, alguma coisa assim, mas lá na empresa, desde ontem que a gente está sem internet, lá tem um problema na Júpiter, lá no Bananal, e eu não tive como procurar. Mas a gente vai desenhando aqui o que a gente quer mostrar. Eu sempre gosto de ilustrar com vídeo para ficar mais marcante, mas o tema que a gente quer falar hoje é sobre isso, é amados, amados do Pai. Eu sou amado. Porque nós vamos tratar de algo muito interessante e muito marcante, principalmente nós estamos vivendo muito isso nos dias de hoje, a despeito dessa brincadeira que tem tomado conta do mundo, que é o de baleia azul, que mexe com bullying, que mexe com fracasso, e eu não sei se vocês sabem os dados mundiais que existem sobre o suicídio, ele tem crescido de maneira assustadora. Assustadora, é algo impressionante. O número de pessoas que já pulou dessa ponte do Rio Tocantins para cometer suicídio é imenso. O número de pessoas que toma veneno para se matar nos hospitais é um volume assim agressivo. Fora os suicídios sociais, que é o alcoolismo, é as drogas, os narcóticos, tudo isso, que também é uma forma de suicídio social. Então nós vamos tratar sobre isso, o porquê das pessoas se sentirem fracassadas, sendo que nós somos amados. Nós vamos tentar entender e compreender a partir de uma palavra de Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, ele diz assim: pois todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, vos revestiste de Cristo. Não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então a palavra vem dizer, Paulo vem a chamar a todos a atenção que nós somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Inclusive nós até comentamos sobre isso, né, Adriano? Onde filhos de Deus. Então o que nos torna filhos de Deus? A nossa fé em Cristo Jesus. E é difícil a gente saber quem verdadeiramente é ou não é. A gente pode entender que é pelo fruto, mas isso é uma mensagem, uma palavra para mim. Eu sou filho de Deus porque eu creio em Cristo Jesus. Então, por isso, porque todos nós somos um só em Cristo Jesus, não há diferença. E Paulo diz que não tem grego, não tem judeu, não tem escravo, não tem livre, não tem homem, não tem mulher. Não existe isso. Nós somos filhos de Deus, nós somos amados do Pai. Nós somos um só em Cristo Jesus.
Então nós vamos nos ater nesse que está em vermelho. Por que Paulo diz isso? Que não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Paulo nos diz que isso não existe. Mas como que não existe? Lógico que existe. Existe os judeus, o povo que nasce em Israel, o povo circuncidado, os judeus. O povo que nasce na Grécia, os gregos. Tem pessoas que são servas, que são escravos de outras pessoas. Tem pessoas que são livres, são donos dos escravos. Tem pessoas que nascem homem, tem pessoas que nascem mulheres. Então por que Paulo vem dizer que não existe? O que é que Paulo está dizendo? O que é que Paulo está querendo dizer aos Gálatas ali? O que é que ele está dizendo com essa carta a cada um de nós? Quando ele diz para nós que não existe americano nem brasileiro, não existe o pobre nem o rico, o branco nem o preto. Ele está dizendo isso. Mas como que não tem se tem? Como dizer isso a uma pessoa que sofre consequências raciais, um negro ou um pobre? Ele sente isso, ele vive isso na pele. Como dizer isso? Por que não existe? Por que Paulo está dizendo que isto não existe? Na realidade, Paulo está dizendo que não é que isso não existe, isso são apenas personagens da nossa vida, papéis que nós vivemos. Nós que nascemos no Brasil, nós somos brasileiros, mas isso é apenas um personagem, até porque a nossa pátria não é essa. Nós que nascemos do sexo masculino, nós somos homens, mas é apenas um papel, um personagem que eu vou exercer dentro dessa vida. Há algo atrás muito maior. Há algo por detrás do que a gente imagina que realmente funciona e é as coisas, muito mais além de sermos filhos de Deus. Paulo está escrevendo isso. Não, isso é só um papel que você existe. Você não é escravo. Você está cumprindo um papel, um personagem de escravo na sua vida por conta dos caminhos que o mundo colocou. E você é, mas você é mais do que isso. Você é filho de Deus. Escravo é apenas um dos papéis, dos personagens que você vive na vida. Para a gente tentar compreender isso melhor, a gente vai querer fazer que nós temos vários personagens que nós vivemos. Cada um de nós temos. E para a gente compreender o porquê do sentimento de inferioridade, do sentimento de fracasso, do sentimento de derrota, eu preciso compreender esses papéis, esses personagens que a vida nos apresenta. Existem o papel de mãe. A mulher, quando ela é mãe, é um personagem na vida dela. É apenas um personagem na vida dela. Existe de empresário. A pessoa tem uma empresa, tem um negócio, é um personagem. Ele não é o empresário. Eu não sou o dono da fábrica. É um personagem que eu estou vivendo. Tem o marido, a esposa, mas é apenas um personagem. É apenas um papel que você exerce no palco da vida. Nesse teatro que a vida nos apresenta para vivermos. São papéis que se apresentam. Existe o de irmão. Nós somos irmão do outro, mas isso é apenas também um personagem. Não é a nossa vida em si. Existe o de político. A pessoa tem um cargo político, ela exerce o papel de cidadão público. Existe o de profissional. Você é médico, você é cabeleireiro, você é dentista, você é engenheiro, você é advogado, mas isso é apenas um personagem da sua vida, não é a sua vida em si. Existe o religioso, tem o pastor, tem as ovelhas, tem o presbítero, tem o missionário, mas isso é apenas um personagem. É isso que Paulo está dizendo, não existe isso aqui. A sua vida não é você ser mãe, você ser empresário, você ser marido, você ser irmão, você ser polícia, você ser um profissional, você ser um religioso. Não. Não existe isso. Nós somos um só. Vocês são filhos de Deus. É isso que vocês são. O que a vida representa é isso. Isso são papéis. É lógico que ali tinha gregos. É lógico que ali tinha judeus. É lógico que ali tinha escravos. É lógico que ali tinha livres. É lógico que ali tinha homens e é lógico que ali tinha mulheres. Mas apenas filhos de Deus cumprindo um papel na vida. E aí nós, para entendermos
esse desenho por completo, para a gente começar a compreender o que Deus quer nos falar e o caminho que nos leva a um precipício sem fim, que é o do sentimento de derrota, que é o fracasso, que destrói vidas e que leva muitas pessoas a cometer os suicídios. E aí eu continuo dizendo o suicídio de tirar a própria vida, o suicídio de desmanchar um casamento, o suicídio de terminar uma amizade, e vários tipos de suicídios que existem. A gente, para tentar compreender, a gente precisa fazer um desenho. Essa é a sua vida, esse é o mundo que a gente vive, que representa o todo. Dentro desse todo, vai existir o quê? Vai existir alguns personagens. Por exemplo, aqui existe a mãe. Dentro do mundo tem a mulher, ela exerce um papel de mãe. Então, dentro da vida dela, ela casa e passa a ser o quê? Mãe. Então, ela tem um papel a cumprir. Ela tem um personagem agora que ela vai se vestir quando a mulher recebe, ali ela se torna mãe. Vai ter todo o processo e ela vai entendendo que aquele processo, nasce o filho, cresce, cria. Ela é mãe dentro desse processo. Mas existem outros personagens que vão se entrelaçando uns com os outros. Eles não são independentes, eles são interdependentes, eles se entrelaçam entre si. Essa própria mãe, ela também é o quê? Filha. Ela também tem um personagem de ser filha. Ela é mãe, ela exerce no mundo dela o papel de mãe, personagem mãe, mas também ela tem um papel a ser cumprido de filha, nunca deixa de ser filha, apesar que deixa a casa do pai e mãe, mas continua sendo filha. Então a Adriana é mãe da Letícia, mas continua sendo filha do Roberto e da Sofia. E esses personagens, eles se entrelaçam, mas são personagens diferentes. E a grande questão é essa, que vão aparecendo outros personagens. Ela também é esposa. Ela é mãe, ela continua sendo filha e ela é esposa. E estão entrelaçados. A grande questão que Paulo quer tentar separar e mostrar é como administrar isso tudo, esses personagens se entrelaçam e eu compreender isso. E eu não supervalorizar os personagens. Porque essa mesma mãe que é filha, é esposa, ela é o que também? Ela é uma profissional. Ela é uma dentista. A Suelen. Ela é mãe, ela é filha, ela é esposa e ela é uma profissional. Ela é dentista. Como cada um de nós. Nós vivemos esse personagem. E eles estão, e eles se influenciam um com o outro. E vai indo, querido, e vão montando. E aí passa a ser uma religiosa, ela serve, ela é cristã. Ela está dentro da igreja. E esses personagens nunca se isolam. Um parte com o outro. Mas são personagens diferentes. E às vezes vai crescendo, aí ela pode querer até se tornar alguém, pegar um cargo político. E aí você pode colocar, vai encher desse teu mundo de vários personagens que a gente vive. E o que a gente precisa compreender, o que Paulo está querendo dizer, que acima de tudo isso, nós somos o quê? Filhos de Deus. Este mundo representa, o pano de fundo é que você é filho de Deus, que exerce e tem a função de cumprir esses papéis que a vida lhe oferece. E você cumpre os personagens, você vai ser pai, você vai ser mãe, você vai ser filho, vai casar, vai ser um cônjuge, vai ser um marido, uma esposa. Você vai ter a profissão, dona de casa, vai ser um trabalhador, vai ser um dono de uma oficina, dono de uma empresa. Você vai se misturando, você frequenta a igreja, você é pastor, você é um obreiro. Esses personagens se envolvem, mas atrás de tudo isso, você, acima, melhor dizendo, e por detrás, você é filho de Deus. Por que Paulo nos diz isso? Por que ele nos coloca isso? Porque a gente tem que fazer o seguinte desenho. Está o nosso mundo. E aí está um personagem, novamente, a mãe, para a gente entender. E o que acontece? A mãe está ali, ela é uma filha de Deus, mas tem esse personagem, ela passa a ser mãe. E para a gente começar a desenhar o sentimento de fracasso que toma conta das pessoas. E por quê? Porque a gente esquece aquilo
o que nós somos acima de tudo isso, o que nós somos chamados a ser, o que nos foi concedido a ser. E aí a mãe, ela começa a dedicar sua vida, entregar sua vida pelos seus filhos, pelas suas crias, e isso se torna algo tão grandioso na vida dela, tão grandioso, que o personagem mãe toma conta de todo o seu mundo. Era apenas um personagem, mas se tornou agora a sua vida, se tornou o seu mundo, encobriu o que você verdadeiramente é, filho de Deus, amado do Pai. Você compreende que você é mãe. Então a sua vida inteira está respaldada, está entregue nesse personagem. Que você já não vive como um personagem, você é mãe. E aí o que acontece? Você pode criar seus filhos bem, os seus filhos vão fazer o quê? Eles vão bater asas. Eles vão ganhar o mundo. Você não tem mais ele perto de você. Aí a mãe vira sogra, vai querer entrar na vida dos filhos. E aí começa a ter as guerras com as noras, confusão, decepção. A mãe começa a achar que ela fracassou naquilo, porque não educou bem os filhos. Ou você começa, indica o caminho dos teus filhos, mas os filhos tomam caminhos ermos. E aí eles acontecem coisas como eu vi na BR aqui, um filho que morreu atropelado, a mãe chega e ela acabou a vida para ela, porque para ela era mãe. E ela perdeu o filho tragicamente. Então a vida perdeu o sentido, porque a vida delas era o quê? Ser mãe. E ser mãe é apenas um papel de toda a sua vida. E aí ela se sentiu e começou a ter o quê? Fracasso. E ela se sente fracassada na vida, porque não conseguiu exercer bem esse papel. E às vezes a gente não consegue exercer bem o papel de pai e de mãe. Mas isso aí você substitui por qualquer outro, o de esposa. Tem mulheres, tem pessoas que o casamento, a relação, passa a ser todo o seu mundo, o seu cônjuge. E você vive se dedicando exclusivamente a isso. E qualquer decepção que tenha, uma traição, uma separação, o mundo desmorona. Acabou. Sou fracassado, eu não dei conta, porque eu faço um paralelo com outros que deu certo. Mas que são apenas personagens de uma vida muito maior. A esposa esquece que ela também é mãe, que ela é profissional, que ela é amiga, que ela é filha, que ela é irmã, que ela é serva de Deus, e acima de tudo isso, que ela é uma filha de Deus. E por conta de se dedicar, de crescer esse personagem de uma forma tal, e por isso que Paulo fala, não existe esposo e esposa, vocês são filhos de Deus, vocês cumprem esse papel neste mundo. E vocês podem se decepcionar, podem ter problemas, podem ter dificuldades. Vocês podem fracassar neste papel, mas a sua vida não é um fracasso. Você não pode encerrar a sua vida e entregar tudo, porque nesse papel não deu certo. E aí você coloca todos os papéis que você quiser colocar aqui. Você pode colocar um de profissional. Quantas pessoas não fazem isso? Não dá certo na sua profissão ou na sua empresa que quer, e você se sente um fracassado total. Quantos eu já vi cometer suicídio porque quebrou, porque está passando vergonha, porque não conseguiu aquilo que ele queria ser. É um médico frustrado, é um advogado frustrado, é um profissional frustrado. E você colocou isso como acima de tudo. Isso é a sua vida. E aí, como isso não dá certo, acabou. Você é um fracassado. Você olha para isso porque a sua vida se tornou o que? A sua profissão, o seu negócio. Quantas pessoas não fazem isso? Coloque isso acima de tudo, acima do casamento, acima dos filhos, e se esquece que tudo isso são entrelaçados. E aí que é a grande questão. Às vezes a gente coloca o casamento acima da profissão, acima dos filhos, acima, e nada fica acima de nada. Tudo são papéis que nós temos que exercer, mas apenas papéis, apenas personagens de um ser muito maior que você é, que eu sou, filho de Deus. Eu sou acima de tudo isso. Eu, como filho de Deus, eu tenho vários papéis. E eu não posso pegar um papel desse e encobrir e esquecer os outros. E é o que mais o ser humano faz. E é o que Paulo vem dizer. As pessoas estavam fazendo diferença. Não, isso não tem diferença. Por isso que existe acepção de pessoas. É por isso que existe julgamento um do outro.
Você não precisa fazer, porque nós todos somos um só em Cristo Jesus. É acima do teu profissional. O profissional é apenas um pequeno papel. E quando a gente vive assim, a gente pega esse nosso mundo inteiro e aí a gente esquece que esses papéis estão sempre entrelaçados. Eles estão sempre um com o outro. Eu não posso tentar colocar um desse maior que o outro. Eles se entrelaçam, eles se dependem um do outro. E quando eu coloco um desse como algo muito maior e mais forte, destrói todo o sistema. Você colocou e por conta do seu casamento não ter dado certo, você desmorona tudo. O seu negócio não ter dado certo, você desmorona tudo. Qualquer linha, de qualquer área de atuação que você tem que viver na vida, aí a sua vida passa a ser o quê? Um fracasso. Você esqueceu que os papéis se entrelaçam. E por conta de você ter feito um, destrói todos os outros juntos. E aí você acha fracassado. E se torna. A sua vida se tornou um fracasso. A sua vida não é um fracasso. Você está vivendo naquele momento, naquela área de atuação, um momento difícil. Um momento ruim. Mas você tem que entender o seguinte, é só isso. Eu não sou só isso. Eu não sou só um dono de uma empresa que está passando por dificuldade, que não deu certo, que tem alguns débitos, que as pessoas dizem que eu sou incompetente. Eu não sou só isso. Eu também sou um filho amado da minha mãe, que minha mãe sempre me admirou. Eu sou um esposo dedicado, eu sou um pai, eu sou um pastor. E aí eu começo a perceber que tem outras áreas. E a questão é eu fazer essa separação. Eu não ficar dependente de um só. Porque senão esse fracasso cresce, você se diminui, você não desenvolve as suas outras áreas. E o inimigo trabalha nisso aí. E o inimigo trabalha para a gente tentar nos aniquilar e aniquilar os outros também. A gente aponta o fracasso do outro porque a gente entende que o outro é só aquilo. O casamento não deu certo, ele é um fracassado. Mas por quê? Porque se o casamento não deu certo, se a profissão não deu certo, se ele não foi um bom filho, ele é, acima de tudo isso, um filho de Deus. Porque ele crê em Cristo Jesus. E isso é muita coisa. Eu não posso fracassar, colocar toda a minha vida num fracasso, num saco podre, por conta que eu supervalorizei uma área da minha vida. E o Paulo está querendo fazer essa separação, está querendo fazer esse desmanchar. É por isso que ele tem um texto lá quando ele diz: pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Você foi revestido, não há o profissional, não há a esposa. Isso é apenas algo que você está vivendo. Você além disso, você além de ser um judeu, você além de ser um escravo, você além de ser uma pessoa livre, você além de ser um homem, você é muito além de ser uma mulher. E quando ele repete essas coisas, porque isso para o judeu fazia muito sentido. Ele ser judeu, ele ser livre e ele ser homem. Isso tinha um significado para o povo judeu muito grande. Então ele disse, não existe, isso não faz diferença para você. Porque aí os dois lados, o sentimento da superioridade e da inferioridade. Não tem. O que vocês precisam entender é que vocês são filhos de Deus. E é nesse entendimento que eu vou compreender a minha vida, se ela é fracassada ou não. Porque se eu não compreender e fazer essa separação e olhar o plano maior, eu vou fracassar. Vou me sentir um fracassado. E vou morrer. E vou matar todos à minha volta. E esse sentimento vai se espalhar. E você não consegue fluir. E isso você é bombardeado. E existe um trabalho mental muito forte que você tem que ter. Porque às vezes você é atacado. Às vezes a esposa diz uma palavra dura para o esposo e ele recebe aquilo, assimila isso e cresce para toda a sua vida como fracassado. E não é. Às vezes na tua profissão você recebe uma crítica muito dura ou a vida te impõe uma resposta muito dura e aquilo te encobre, você percebe e você acaba se tornando um pai fracassado, um filho fracassado, um esposo fracassado, um cristão fracassado. Por quê? Porque você não compreendeu o que a sua vida verdadeiramente é. E Paulo ele deixa isso muito claro quando ele conta a história de dois personagens, Onésimo e Filemão. Aí Paulo ele vai desenhar isso muito bem.
para a gente entender isso, para a gente compreender. Porque quando a gente fala isso, é assim, pastor, mas quem está vivendo uma vida que tinha um casamento, a sociedade olhava e agora não tem mais, sou eu. Quem está vivendo uma crise financeira e onde eu tinha tudo e as pessoas me respeitavam pelo que eu tinha e agora eu não tenho nada, sou eu. Então não vai dizer que a minha vida não é isso, eu não tenho mais vida. Mas é isso que Paulo quer dizer, mostrar. Porque aqui esses dois personagens, Onésimo era um escravo e Filemão era um livre. Inclusive Filemão era o senhor de Onésimo. Era o senhor de Onésimo. Aí está na carta de Paulo a Filemão, nós estudamos ela esses dias. É a menor carta que existe, um capítulo apenas, bem curta. É uma carta que Paulo escreve para Filemão. Paulo conhece Onésimo, preso, e escreve uma carta a Filemão. Quando Paulo conhece Onésimo, Paulo vai começando a tudo bom. Aí Onésimo era uma pessoa que você pensa, ele estava preso, ele era prisioneiro, ele era fugitivo, ele era escravo, ele era fracassado. Quando Paulo conhece Onésimo na prisão, Onésimo era um fracassado, ele não queria mais vida. Talvez ele queria morrer. Acabou, minha vida. O que eu sou? Eu sou isso tudo aí, um fracassado. Aí Paulo apresenta para ele o plano de Deus para a vida dele. O que ele realmente é. Não, você não é isso. Como não sou? Não, você acha que Deus ia dar o filho dele para morrer por um fracassado? Não, você é filho de Deus. Paulo apresenta a Onésimo o plano de salvação e Onésimo conhece, entende e compreende isso. Aí Paulo diz assim, você agora é um filho de Deus. Só que como filho de Deus você tem um papel a ser cumprido. E um deles é de escravo. Então não tem porquê eu agora, não, você é um escravo e você tem que cumprir, você tem que largar de ser fugitivo, pagar o preço. Isso não te diminui, porque você é filho de Deus, você entendeu? Ser escravo não te diminui mais. Você não tem esse sentimento de inferioridade. Ser negro não te diminui mais. Ser pobre não te diminui mais. Ser aleijado não te diminui mais. Ser um divorciado não te diminui mais. Você vai viver, porque você é filho de Deus. E você vai voltar para Filemão. Volte a ele e se apresente como escravo, mas se apresente com esse sentimento de filho de Deus. E leve uma carta para ele, para mim. E Onésimo leva essa carta de Paulo a Filemão. E Paulo vai escrevendo a Filemão e lá na carta Paulo pede para que Filemão, que é livre, olhe para Onésimo não mais como era antes, como escravo, mas como um filho amado de Deus. E aí fala assim, olha, se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta. Até porque tu deve para mim. E eu sei que tu vai me obedecer. Eu sei que eu estou escrevendo, porque eu sei que você vai me obedecer e vai fazer muito mais do que isso. Onésimo não sabia do que Paulo, o conteúdo daquela carta. E ele entrega, mas ele se apresenta como escravo, mas não mais com aquele sentimento. Eu sou escravo, eu sou menor. Não, eu sou filho de Deus, eu estou cumprindo apenas o papel de escravo. Eu estou cumprindo apenas o papel de escravo. Então, o que ele percebeu que ele era escravo, mas que era só um papel dentro da vida dele. E que na realidade ele era um filho amado. O ser escravo era apenas um papel. O profissional, vamos dizer assim, que não se desenvolveu bem, que não é competente, é apenas um papel dentro de uma vida maior, que é de ser filho de Deus. Então não é porque tem um mega advogado ali que eu vou me sentir menor. Não. Eu sou esse advogado que fica na porta da cadeia soltando preso. Mas eu sou um advogado que fica na porta da cadeia soltando preso, filho de Deus. E eu me sinto muito bem como filho de Deus. Eu não sou aquele branco dos olhos azuis que anda com os carros importados. Eu sou um negro, pobre, que anda de bicicleta. Mas eu ando feliz, por quê? Porque isso, um preto, um negro pobre, que anda de bicicleta, filho de Deus. Então não me diminuo. Isso não me faz fracassado, porque eu sou um filho amado de Deus.
Eu sou maior do que isso. O inimigo vem mostrar para nós e vem supervalorizar os papéis. Ele desvaloriza isso aí. Parece que isso não tem importância para nós. Mas quem que vai herdar o reino dos céus? Os filhos. Bastardo não herda reino. Quem herda é filho. E aí que é o grande erro e o grande engodo de Satanás na religião. As pessoas se aproximam da religião, se aproximam de Cristo, não por conta do reino que vai vir, mas por conta das coisas que estão aqui, por conta das promessas nos meus papéis. Eu não quero ter um casamento ruim, eu quero ter um casamento bom, eu não quero saber se eu sou filho amado, eu quero resolver o problema desse papel aqui. Eu quero um emprego melhor, eu quero um marido melhor, eu quero uma saúde melhor. E eu vou querendo resolver isso. Ser filho não me resolve a vida. Você não tem fé. Porque verdadeiramente tu não é filho de Deus. É por isso. Não nasceu de novo ainda. E quando a gente entende que é filho de Deus, eu rio muito. Eu estou comendo farinha, sorrindo, e o cara passa numa Ferrari lá comendo caviar e olha para mim, o que foi que esse cara tem? Pobre lascado desse está sorrindo. Porque eu sou filho de Deus. Amanhã a morte vai requerer a sua vida e tu vai apresentar o quê? Tu ganhou o mundo inteiro e perdeu a alma. Eu não. Vai chegar o meu dia e eu vou herdar o reino de Deus. Eu sou filho, eu sou amado do meu Pai. Meu Pai é dono do ouro e da prata. Meu Pai é dono de tudo. E Ele foi preparar um lugar maravilhoso para mim. Então isso tem um significado muito maior. A minha vida é isso. Os personagens que eu vivo, o papel que eu vivo, são apenas papéis para me cumprir. Independente do que isso vai desenvolver, eu sou filho de Deus. E eu ter o sentimento de filho de Deus influencia no papel que eu vou desenvolver. José entendia que ele era um filho de Deus, então ele foi prisioneiro, ele foi escravo, mas ele era sempre o melhor escravo, sempre o melhor prisioneiro. Aonde ele estava, prosperava. Por quê? Porque era um escravo filho de Deus. Porque era um prisioneiro filho de Deus, que entendia que era filho de Deus. E mesmo quando ele se tornou governador, isso não sobressaltou, porque ele era um governador que era filho de Deus, um filho amado de Deus. Então por que a gente se sente fracassado? Por que as pessoas têm o sentimento de fracassado? Porque não sabem que são filhos de Deus, filhos amados de Deus. Um filho amado de Deus jamais tem sentimento de fracassado. Jamais. Jamais. Tem um esporte na Inglaterra, que é aqueles de cavalo. Os caras jogam com walk, não sei como é que é o nome, cricket, não sei, é uns que tem um taco de madeira com a bolinha eles andam de cavalo. Polo, né? Não sei, desculpa, que eu costumo jogar a bet aqui. Aí teve uma partida, terminou, e aí um dos caras lá estava triste, acabou. E o outro, que tinha perdido também, não estava nem aí, rindo e ria e tudo. E o pessoal falou, mas por que ele está assim? Esse é o príncipe de Mônaco. É filho do rei de Mônaco. Como é que ele vai se sentir derrotado por conta de uma partida de polo? Ele é filho do rei de Mônaco. Ele tem todo um principado aos seus pés. Como que eu vou me sentir fracassado porque meu casamento não deu certo? Porque talvez eu não fui um pai de excelência, porque meu negócio não desenvolveu tão bem? Como que eu vou me sentir fracassado se eu sou filho do rei? Eu sou um filho amado de Deus. E quando eu tenho esse sentimento, as minhas reações, as minhas atitudes são diferentes. São bem diferentes. E aí essa questão do fracasso não funciona. Não flui. E é isso que a gente tem que entender dentro da palavra de Deus. Olha o que ele escreve a Filemão. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo para que retivesses para sempre. Já não como escravo antes, mais do que escravo, como irmão amado. Particularmente de mim, quanto mais de mim, tanto na carne como também no Senhor. Paulo está dizendo que ele agora não é mais escravo, ele é um filho amado. Onésimo, você é filho amado. Você não é mais como antes. Você continua no papel de escravo, mas você é além disso. Quando Onésimo se apresentou como escravo, mas era um filho amado. Não, a palavra não diz se Filemão o recebeu e
deu liberdade para ele, mas pelo teor da carta a gente sabe muito bem que com certeza Filemão foi morar na casa, Onésimo foi morar na casa de Filemão como irmão, porque o pedido que Paulo fez foi muito contundente. E é assim que Deus faz, quando a gente tem um entendimento que nós somos filhos amados de Deus, quando somos amados do Pai. É isso que a gente precisa aprender. É isso que é a palavra. Porque quando eu entendo esse projeto maior da nossa vida, e eu saio do plano dos papéis que eu vivo nessa vida, e que eu entendo que cada papel é um papelzinho que está envolvido com o outro, cada personagem são vários personagens, mas que o personagem maior, o que eu sou realmente, o ator é o Filho de Deus, eu tenho uma altivez benéfica, não aquela altivez maléfica de menosprezar a pessoa, mas de encarar a dificuldade, de encarar aquilo que a gente chama de fracasso, e para mim é apenas um percalço, é apenas uma aflição que a vida tem, muito maior, porque um filho amado de Deus tem uma promessa de Deus. Quando Deus fala para Josué, não se apavore, nem se desanime, não se apavore com o que aconteceu no seu casamento, não se apavore com o que aconteceu na sua empresa, não se apavore com o que aconteceu na sua saúde, não se apavore com o que aconteceu nos seus papéis, porque o Senhor, o seu Deus, o seu Pai, que lhe ama, está com você por onde você andar. Então como que eu vou ter sentimento de fracasso? Como que eu vou ser fracassado? Como que eu vou murmurar? Como que eu não vou enfrentar as lutas? Eu sou filho de Deus, eu sou amado do meu Pai, nós somos amados de Deus. É por isso que Paulo diz, olha querido, eu posso passar por um momento muito bom no meu casamento, mas posso passar por um momento difícil. Eu posso passar por um momento gigantesco profissionalmente, mas eu posso passar por um momento de minha profissão totalmente derrotada. Mas eu supero todas as coisas. Eu suporto todas as coisas. Por quê? Porque eu tudo posso no Pai que me ama e que me fortalece. Isso não é a palavra do fracassado. Isso é a palavra daquele que é mais do que vencedor em Cristo Jesus. É isso que nós temos que ter como filhos de Deus, esse sentimento de poder todas as coisas em Cristo Jesus. E esse poder todas as coisas é enfrentar nos nossos papéis diários, nas nossas vidas, nos personagens que a gente tem, momentos difíceis. Mas sabendo que Deus, o Pai, vai estar sempre comigo ali, sempre. Então o que eu faço? Eu não me derrubo, eu ergo a cabeça e vou embora. Por quê? Porque eu sou filho amado de Deus. A pessoa vai olhar e falar, está ali um empresário derrotado. Mas ela, porque ela não vê, eu sei que eu não sou um empresário derrotado, eu sou um filho amado de Deus. Está ali um pai que não soube criar os seus filhos, porque os filhos fizeram isso. Mas ali, não sou um pai que não soube criar o meu filho, eu sou um filho amado de Deus. E quando eu sou um filho amado de Deus, Deus me dá força e eu consigo ter bom ânimo, enfrentar e suportar e trabalhar. E aí esse pai que se sentia derrotado passa a ser um pai vitorioso, esse casamento que estava desmanchado, essa vida amorosa, sentimental, volta a ter vigor. Esse empresário, esse profissional que não tinha mais força, ele se torna e acaba sendo vencedor. Porque esse sentimento de vitória não vem do papel do personagem em si, vem do que nós somos acima disso. Vem de nós sermos filhos da promessa, amados de Deus. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Então vamos ficar em pé, vamos orar. Por que às vezes você se sente derrotado? Por que às vezes você se afunda em choro, em lágrimas, em murmúrio? Por que às vezes você não vê perspectiva? É porque você está olhando para cá. É porque você está fixo demais nesse personagem, nesse papel da sua vida. É porque você ainda não nasceu de novo. É porque você ainda não buscou Deus em primeiro lugar e confiou nele todos os outros personagens, porque Ele cuida de cada um. O sentimento de fracasso não é um sentimento que um cristão tem. Um cristão, ele é mais do que vencedor. Porque ele sabe que ele é filho de Deus. Ele pode até perder o jogo, mas isso não tem importância nenhuma para ele.
Porque ele sabe que quando ele volta para casa, a casa é o rei, a casa dele é o palácio. E assim somos nós. Eu não sei como você tem enfrentado. Eu enfrento dificuldades em várias áreas, em vários personagens. E às vezes vem querendo nos afundar, mas o que nos torna, nos dá ânimo é sempre lembrar que eu sou filho de Deus. E não espere aplauso do mundo. O mundo não vai te aplaudir. O que é interessante, o que a religião ela faz e ela estraga a gente, é que traz essa promessa que você é filho amado de Deus e que o mundo vai te responder, não, deixa eu te contar uma coisa, você é cristão, o mundo vai ser teu inimigo. O mundo sempre vai corroborar contra você, não a seu favor. Nunca. Vão ser sempre pessoas que vão apontar o dedo. Você tem que criar, se revestir de toda a armadura de Deus. Você entender que você é um filho amado de Deus. Deixa jogar pedra. Ore por elas. Ore por essas pessoas. Erga a sua cabeça. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Mais do que vencedor. Receba essa palavra para você como uma palavra de ânimo, de vitória, que você enfrentar esse processo que talvez você esteja passando numa área da sua vida. Mas lembre, a sua vida é muito mais do que isso. Se você crê em Cristo Jesus, você se tornou agora filho de Deus. E nós todos somos um só. Não tem ninguém maior do que ninguém aqui. Nós somos um só em Cristo Jesus. Cumprimos um papel. Cumprimos um papel. Eu posso ser o médico, você pode ser o gari, mas somos todos filhos de Deus, cumprindo apenas papéis que a vida nos colocou para viver. Então eu não vou ter sentimento de superioridade, nem sentimento de inferioridade. Eu não vou ficar me achando menor, nem me achando maior. Porque nós somos um só em Cristo Jesus. E isso não me engrandece, nem me diminui. E o meu sucesso foi ganho na cruz do Calvário. O meu sucesso é ser chamado não mais inimigo de Deus, mas filho de Deus. Feche seus olhos aí. Deus amado, Pai querido, santo e maravilhoso. Como é bom quando a gente olha e eu falo contigo, eu te chamo de Pai, porque verdadeiramente assim Tu és, Senhor. E Pai, a gente aqui nessa vida, nesse mundo ao qual nós temos que viver, Senhor, por conta de tantas pessoas que precisam Te conhecer e alcançar, tantas pessoas que precisam aprender mais e serem livres, Senhor, desse jugo que esse mundo coloca, Pai. Por isso que estamos aqui, por isso que temos que cumprir os nossos papéis aqui, Senhor. Muitas das vezes nos deparamos com momentos difíceis, Senhor. Mas não podemos esquecer que somos Teus filhos, Pai. Coloca isso no coração de cada um de nós, Pai. Isso acima de todas as coisas, Pai. Que nós possamos entender isso, ser motivo de orgulho. Sabe, a gente colocar, eu sou filho de Deus. Eu entender quem Tu és. Senhor, eu te peço, aqueles que ainda não Te conhecem, que não teve uma experiência contigo, de saber que Tu és, que Pai que é Tu, Senhor Jesus. Que Tu se mostre na vida de cada um deles, Pai. Como aqueles discípulos que estavam no barco e não sabia quem era aquele que estava deitado ali, Senhor. Tu levantaste uma grande tempestade, Pai, mas Tu acalmou a tempestade, Senhor, e eles puderam ver quem é este Pai poderoso, Senhor Jesus. Por isso, Pai, cada um ainda que não Te conheceu, Te conheça, Senhor Jesus. Porque, Senhor, no meio dessas tribulações que eu tenho passado na vida, no meio dessa dificuldade, no meio desse temporal de pedras que tem jogado, Senhor, eu tenho visto quem Tu és, Pai, porque elas não me atingem, Pai, porque a Tua cruz se colocou na frente, Senhor Jesus. Foi no momento mais difícil da minha vida que eu percebi quem Tu és, Senhor Jesus. E hoje, Senhor Jesus, eu enfrento todas as coisas porque eu sei que Tu me fortalece, porque eu sou Teu filho amado, Senhor Jesus. Que cada um aqui que sempre possa estar sentindo desabandonado, que se sintam amados de Ti, Senhor. Que eles percebam esse amor, Jesus. Que eles olhem ali para aquela cruz e vejam em Ti o autor e consumador disso que nos dá o sentimento de vitória, que é a Tua fé, Pai, que Tu coloca em nós. E que nenhum de nós aqui possamos nos sentir fracassados. Repreendemos isso, repreendemos o inimigo que quer nos encobrir e nos destruir. Que verdadeiramente cresça em nós esse sentimento de filhos amados de Deus, Pai. E que possamos, no meio das nossas dificuldades, elevar a Ti um louvor de adoração, Pai. Porque sabemos que Tu és digno disso, Pai. E que esse choro todo que nós possamos estar passando em determinadas fases da nossa vida, Senhor, ele vai passar e a alegria vai chegar a alvorecer, Senhor.
ao qual Tu nos chamará pelo nosso nome, Pai, e estaremos contigo na glória. Te agradecemos por essa rica oportunidade, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém, amém, amém. Vem, Filho amado.